Podemos tirar o nariz de palhaço e construir algo real com nossas escolhas. Com Lia Luft começa o programa de hoje, onde eu recebo uma palhaça. Seja bem-vinda ao Além dos Outdoors, Marisa. Obrigada. Há um tempo atrás, por exemplo, nós acabamos agora de ter a COP. Moralmente, então eu fala de tenho ali melhora. um Você já desligamento acompanhou pacientes, isso é pertencimento. possível. Isso é outro Mas processo. Eu citei Toda vez que eu falei dele, na hora de Frank sair, Zappa, eu mostrava o mas eu acredito no sexto período. Roberto Carlos, Mano Brown. Eles ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, ia pra lá. Vitória, como que é ser Miss, assim? Diretamente dos estúdios da Pureza Filmes, esse é mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que nós estamos em muitas plataformas, rádios e TVs. Acompanhe a gente por onde você achar melhor. Nós estamos aqui no Dual Cowork, que fica na cidade de Bauru, aqui nos altos da cidade, na região da Getúlio Vargas, e você pode trazer o seu escritório para cá. É um ambiente climatizado, um ambiente bem agradável, com toda a infraestrutura que você tem para desenvolver o seu negócio. E ainda mais, o que é mais legal, é um cowork. O que é um cowork? Muitas pessoas estão aqui também empreendendo, fazendo coisas, e você vai conhecer todo mundo e aumentar aí o seu network. Lembrando sempre da Pureza Filmes, que tudo que você precisar em vídeo, a Pureza Filmes faz. Desde comerciais, clipes de música, cobertura de eventos, a Pureza Filmes faz para você e com uma qualidade sensacional. Os recados dados, vamos começar o programa com a Marisa. Sabe, Marisa, que é difícil eu ter falado palhaça, assim, porque a gente associou palhaço a um xingamento, né? Sim. E como que você é um palhaço? Assim, antigamente, né? Isso daí eu acho que tem mudado. Mas era algo pejorativo, não é? Sim. Você demorou para aceitar que você é uma palhaça? Demorei para aceitar, mas por causa dessa questão pejorativa, mas também por causa de um reconhecimento, assim, até no meio artístico, a gente vê a palhaçaria, o palhaço, a palhaça, meio à margem, assim, como se fosse uma coisa menor ou menos qualificada, né? Mas quando a gente entra nesse universo, quando eu entrei nesse universo, eu vi que é mais difícil ainda do que... Gente, a Marisa é uma palhaça, mas é uma palhaça... Você é uma atriz, né? Eu tô vendo aqui a sua formação. A formação dela é gigantesca. Você estudou na Unicamp, fez mestrado em Paris, foi na Université Livre de Bruxelas fazer coisa. O pessoal usa muito o termo em inglês, né, para isso, né? Clown, né? Para dar uma gourmetizada na questão do palhaço. Minha pergunta é a seguinte, assim, qual que é a formação? O que você precisa para ser um palhaço? Botar o nariz? Só? Não, assim, né? Tem um caminho, tem vários caminhos, né? Hoje, atualmente, assim, no Brasil, a gente não tem uma formação específica dentro e direcionada para a palhaçaria. Tem escolas que propõem, como a EMPA, que é lá em São Paulo, eu esqueci o nome dela agora, daqui a pouco me vem na cabeça. Eu tô com o nome da palhaça. Que, por exemplo, propõe cursos e formações para as pessoas, trocas, entrevistas. E aí, cada pessoa encontra uma forma, assim. É muito através também de oficinas, vivências, festivais. Então, assim, não tem uma formação, assim, exata, direcionada. Não tem uma graduação, palhaçaria. Não. E tem muita gente que vai para a rua. Eu comecei assim também, né? Indo para a rua, fazendo oficina, botando a cara a tapa, botando o nariz. Tem que ser muito desinibido para fazer isso, né? Tem que ter um pouquinho de coragem. Cara de pau? Tem que ter uma coragem, assim, para poder ir. Você me falava aqui fora do ar sobre qual que é o seu nome de palhaça? Floriza. Mas aí puxou um pouco da Marisa ali, a terminaçãozinha. Então, mas Floriza. Eu ganhei esse nome. Eu ganhei esse nome, assim, de uma forma muito surpreendente. Como? Quando eu estava começando a dar meus primeiros passos, assim, de palhaça...
em 2007, lá em Belo Horizonte, tinha um festival de palhaçaria, circo, enfim, que chamava Ímpeto, Risco e Riso. E aí dentro desse festival tinham invasões de palhaços, palhaças e todos os outros. Então eles enfiavam todo mundo dentro do ônibus e iam para os pontos turísticos assim da cidade. Eu não sei se você conhece BH, mas tem uma avenida principal lá, que é Afonso Pena. E aí todo domingo tem a Feira Hippie. E assim, fica lotado de gente, assim, antes da pandemia as barraquinhas ainda ficavam mais pertinho uma das outras, então assim, ficava apinhadinho assim de gente. E na frente tem um parque municipal, que é um parque super bonito, gostoso de passear, então às vezes as pessoas aproveitam, vão na feira, compram uma coisinha, ou então vão comer uma coisa, ou então sai da night do sábado e já vai para a feira tomar um café da manhã, comer um acarajé, passeia no parque, enfim. Aí o pessoal decidiu ir para lá, fazer a invasão lá na Feira Hippie. E tava lá eu, né? Plena, aproveitando, super porosa, olhando para as pessoas. E não tinha muita noção de nada do que estava assim, por vir, né? E o pessoal resolveu entrar dentro do parque. E dentro do parque tem um monte de pracinha. Então tava lá eu, no meio da praça, que é no meio do parque, que é no meio da avenida, que é no meio da cidade. No meio. No meio, bem lá. Chegaram 2 molequinhos, um grandão e um pequenininho. Aí o grandão olhou para mim e perguntou: "Ô, como é que você chama?" Eu ia responder Marisa. Mas aí antes de eu abrir a boca e responder e tal, o pequenininho falou assim: "Ô, você esqueceu? Ela chama Floriza." Aí o grandão fez assim: "Putz, como é que eu pude esquecer? É mesmo, Floriza." Aí os dois se olharam, saíram correndo, foram lá pra longe, assim. Você não teve a curiosidade de ir atrás? Mas de onde você tirou esse nome aí? Quem te falou isso? Não, foi tão rápido. Sei. Foi tão rápido. Assim, eu contando, parece que não foi, né? Mas foi assim, coisa de segundos. Eles chegaram, como é que você chama? Eu ia responder Marisa, ele já falou, você esqueceu, ela chama Floriza. Putz, é mesmo, como é que eu pude esquecer Floriza, né? Os dois saíram correndo, foram lá pra longe e eu fiquei lá. Falei, ganhei o nome. Ganhei o nome. Ganhei o nome. E o nome, né, na palhaça, no palhaço, assim, na palhaçaria, ele é super importante, assim, ele é uma identidade, ele tem um efeito, assim, né? Então, cada pessoa, por exemplo, que propõe uma vivência de palhaçaria, às vezes propõe um modo de você encontrar o seu nome de palhaço, assim, né? E aí, eu ganhei isso de presente na vida. Que bom. Que maneira boa de ganhar um nome, né? Fala uma coisa, tenta definir para mim o que é palhaço. É uma coisa que você tenta agarrar, assim, é igual água, sabe? Que você tenta agarrar e escorre pelos dedos. Quanto mais a gente tenta definir, mais foge da gente, assim, né? Eu consigo dizer o que é palhaçaria para mim, né? Para mim é uma medicina e é muito libertadora, assim, é uma forma de trazer o equilíbrio através do desequilíbrio, revelar coisas que às vezes estão muito escondidas, fazer atos revolucionários, provocar o riso para trazer a cura de alguma forma. Então é muito na relação também, para mim, que a coisa acontece, assim, sempre no encontro com o público, sempre nas relações, quando eu vou para a rua, por exemplo. Tem muito tempo que eu não vou para a rua, mas eu ia muito. Quando acontece essa magia, assim, esse encontro, e aí tem múltiplas transformações, tanto minhas quanto de quem está se relacionando comigo, assim. Então, não sei, para mim o nariz vermelho nem sempre eu uso, né? Mas, assim, é como se fosse uma chave que abre uma portinha ali pro planeta das palhaças, dos palhaços. Deixa eu... Às vezes aqui eu sou um pouco advogado do diabo, tá? Eu vou buscar alguma coisa. Me fala, assim, quando eu vejo o tanto que você estudou aqui, aí eu me pergunto, e muitas pessoas devem se perguntar,
Dá para sobreviver no Brasil sendo palhaço? Tá aí a questão. Todo ano é uma luta, assim. Todo ano é um mistério, magia, sabe? Assim, eu dependo muito de projetos, editais. Tem possibilidade de concurso? Tem. Mas, assim, não é... frequente. Não é frequente e não corresponde, assim, né? Com a realidade, assim. Por exemplo, às vezes eu vou me atrelar a algum emprego que é mais fixo e que demanda mais, aí talvez eu tenha que deixar de circular, apresentar espetáculo, dar oficina. Então, assim, né, tem os prós e os contras. É bem difícil, assim, encontrar uma sustentabilidade dentro da arte, dentro da cultura, no Brasil em geral, e na palhaçaria, então, ainda mais. Porque assim. quando a gente pensa em palhaço, a gente pensa em festa infantil. Né? A associação é Circo também, né? Hã? Circo também. Circo, com certeza. Mas assim, você não viaja. Aliás, depois eu vou perguntar sobre isso. Acho que o palhaço de circo... Acho que é uma das principais atrações de um circo, né? O palhaço. O pessoal espera pelo palhaço, que ele vai fazer alguma coisa. Mas qual que é a sua especialidade? Criança ou você não tem... O palhaço não tem especialidade? Então, depende do espetáculo, depende da linha. Eu tenho espetáculos que são direcionados mais para um público jovem adulto, mulheres, ou, por exemplo, mais para criança. Depende muito, assim, quando a gente fala de público-alvo, né? Os seus espetáculos são escritos? Você escreve? Escrevo. Mesmo se não tem fala ou não tem um texto, tem um roteiro de ações, assim. Tem um roteiro. É roteirizar. Não, isso daí é importante, que é uma criação, né? Eu admiro muito quem consegue improvisar, né? Tudo, mas eu dou mais valor para quem escreve, porque é uma criação, é uma coisa assim, e aí fica totalmente autoral, né? Mas mesmo dentro... Desculpa te cortar, mas assim, mesmo dentro do roteiro, dentro da palhaçaria, a gente tem essa possibilidade que é aberta para o jogo, para a improvisação. Sim. Se acontece alguma coisa que atravessa o espetáculo, a gente pode jogar com... Entendi. Né? Vamos imaginar que é uma linha, né? Esse é o roteiro, é uma linha... E aí a gente vai passeando por ela, a gente pode vir para cá, ir para lá, vir para cá, ir para lá e depois voltar ou não. Entendi. Né? Mas a gente tem ali aquela... Como se fosse de A a B, e aí... Pode acontecer tudo entre A e B, mas você tem uma Isso. linha que você vai seguir, mas no caminho pode acontecer muita coisa. Exatamente. Entendi. Fala, você já foi de circo? Já se apresentou em circo? Já me apresentei em circo. Me apresentei em circo, mas a minha trajetória é através do teatro. Do teatro, né? Do teatro. Hoje você desenvolve o quê? Aqui, eu vi que você tem alguns espetáculos, né? O Despir, o A Saga, o A2 e o Turning Point. O que são, assim? Me explica um pouco. Olha, eu comecei com um espetáculo que chama Piquenique, que era um número e virou espetáculo, porque eu fui apresentar ele e virou um espetáculo, por causa da interação com o público e tal. Foi virando espetáculo. E aí eu encontrei um parceiro de cena, que é o Rafael, e aí a gente decidiu fazer junto, falando, não, vamos aqui montar uma coisa junto, em dupla e tal, pode ser legal de ter um jogo, pode ser interessante. Então a gente criou o A2. Muito em cima de números que a gente fazia na rua, a gente fazia muita praça e parque em BH. Ficamos assim, eu acho que uns 2 anos, fazendo quase todos os finais de semana, assim. E aí eu fui para a Europa, e nada do que eu fazia no Brasil funcionava lá. Porque é outro tipo de público, é outro tipo de formação, o tempo que eles passam na rua é outro. Até eu entender o formato, enfim, demorou um tempo. Então o A2 ele foi se transformando
numa saudade do Brasil. Então, tudo foi indo para esse lado, assim, né? E aí, o Rafael também foi, né, para a Europa nessa época. A gente queria experimentar coisas novas, vivenciar um pouco do que é palhaçaria lá. E aí a gente foi fazendo residência artística, foi encontrando outros artistas, foi em escola de circo lá, apresentamos, trocamos, fomos descobrindo, assim, e aí a gente decidiu criar o Turning Point, os Burrocratas, que é uma coisa meio nonsense, meio absurda, assim. São 2 seres que vivem dentro do escritório e não conseguem sair dele. É o patrão e a secretária, assim. Aí eles se atrapalham e não conseguem sair. E dentro desse espetáculo a gente não usa o nariz vermelho. Eu ia perguntar isso agora. Falei assim, mas eles estão caracterizados como palhaços dentro do... São figuras excêntricas que têm um corpo cômico. Então, o nariz vermelho ele tem uma outra recepção lá. Né? Ele tem uma outra forma de recepção. Ele é sempre muito associado a palhaços do circo, que são grandiosos e tal. Então, tem uma outra relação do que aqui no Brasil. Assim, é muito diferente. Então, a gente queria experimentar um pouco isso, assim. Vamos ver no que é. Então, a gente fez uso de tudo que estava ao nosso alcance. Óculos, peruca, figuras excêntricas, esse corpo mais cômico, a comicidade física. Então, a gente foi para esse lado dessa comicidade, assim. E aí, depois as coisas foram andando. E deu certo lá? Deu muito certo. A gente apresentou o A2 e o Turning Point bastante, assim. A gente participou de festival, demos uma viajada boa, assim, com os 2 espetáculos. Porque o senso de humor muda, né, de lugar para lugar, né? Muda. Você escuta algumas piadas. Até agora, o Brasil está se adaptando ao humor americano, infelizmente, né? Mas, assim, muito das sitcoms americanas chegava aqui, o pessoal não entendia as piadas porque não achava graça na piada americana, né? E eu acho que deve ser assim também com as nossas piadas daqui para outros lugares, né? Deve funcionar. E tem também essa relação, assim, eu sinto, né, que tem muito essa relação com os espaços e com o clima. Porque aqui no Brasil a gente está o tempo todo na rua. Então era muito fácil, assim, ir para a rua e ficar 2 horas. E as pessoas ficavam ali. Ia trocando, mas as pessoas ficavam ali, a gente conseguia passar o chapéu, conseguia até fazer o supermercado da semana com o chapéu, sabe? Assim, fechava trabalho. Outra dinâmica. Lá é mais voltado para festivais, porque faz frio, as pessoas não ficam muito tempo na rua, elas não conseguem. É frio, é desconfortável. Então, tem coisas que são muito rápidas e que funcionam, por exemplo, dentro do metrô, nessa partezinha de fora do bar, por exemplo, quando está um pouquinho mais calor. Mas são coisas rápidas, assim. Entendi. E aí, até entender a dinâmica, até entender o formato, até entender a relação, assim, as coisas começaram a funcionar quando a gente começou a ir para festival. Porque aí você está dentro de um contexto, né? E aí também as pessoas param para te ver, né? Exato. Porque às vezes no bar, no metrô, o cara tá ali, não quer prestar atenção, tá prestando atenção em outra coisa, né? Você ganhar a atenção do público é difícil, né? É desafiador, assim. E aí você entender também como que as pessoas recebem isso, né? Como que qual que é o limite ali, né? E é muito mais aqui, na cabeça mental. Eles são muito mais... a gente passa muito pelo coração, né? Sim. Pelo sentir, pelo fazer. E lá eles passam muito pelo pensar, para entender o que está acontecendo. Então, tem uma outra forma de... E que está tudo bem também, são diferentes maneiras lógico. De... Quando eu falo em palhaço, assim, sempre me vem a imagem de um palhaço triste. Porque tem muito essa mística, né? Tem histórias e piadas sobre isso. Do palhaço fazer a graça, fazer todos rirem, mas ele mesmo tá numa depressão profunda e não conseguir rir, né? Você é uma palhaça triste? Eu sei que não, porque você chegou aqui muito sorridente. Olha, é um desafio.
trazer a palhaçaria para a vida, assim, né? Nos dias de hoje, na sociedade de hoje, como está. É um desafio diário, constante, assim. Porque não é fácil. A sociedade está muito doente, assim. Os povos originários aí estão ensinando para a gente um monte de coisa, assim, né? Eles têm figuras cômicas que estão ali vivendo. Eles não têm esse tempo de separação entre cena e vida. Para eles é o tempo todo, assim. Eles estão ali nessa dinâmica e faz parte. Tudo faz parte. Né? E eu, né, tenho mania de separar as coisas, né, de fronteiras, né? Depois que eu nasci mãe, depois que eu me tornei mãe, começou a mudar um pouco assim essa dinâmica, porque realmente é a necessidade da vida, não tem muito espaço, né? Vamos, agora então vai, tudo se mistura, né? Então não sei, é um desafio assim trazer para a vida. Mas assim. você se acha uma pessoa feliz? Depende do período, assim, depende da época, depende dos desafios que se apresentam. Assim. Essa é uma pergunta muito complicada, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta mais fácil de ser respondida. Como você veio parar em Bauru? Bauru. É porque eu gosto de cidades com B. É verdade, Belo Horizonte. Não, eu nasci em Brasília. Brasília. Morei muitos anos em BH. Aí eu fui pra fora, né? Fui morar onde? Na Bélgica. Na Bélgica. Em Bruxelas. Em Bruxelas. Tudo com Aí eu voltei. Eu fui morar onde? Em Barão Geraldo. Aí eu tô forçando a barra, mas tudo bem. Não tenho ideia de onde que é um distrito de Campinas. É onde fica a Unicamp. Tá. Sim. É tipo um bairro, assim. Né? Antigamente era separado, hoje já tá junto por causa da Unicamp, enfim, porque Campinas já chegou ali na parte de Barão. E aí agora eu tô em Bauru. É isso, Cidades com B. Faço parte da Companhia da Bobagem. Maico, eu achei um pouco estranho isso. Mano, Bauru, porque é com B. Porque você não, sei lá, tem Buracéia aqui do lado também. Conhece? Tem Botucatu, né? Botucatu. Boas cidades com B. Então, mas é mais essa questão da sustentabilidade mesmo, do trabalho, assim. Em Barão Geraldo, você balança uma árvore e cai um monte de palhaço. É o que mais tem lá. Tem artes cênicas na Unicamp? Tem artes cênicas na Unicamp e tem o LUME, que é o Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar. Tá. Que são 7 atores pesquisadores que pesquisam e são referência no Brasil, tanto de comicidade, palhaçaria também, dentro do teatro, mímese corpórea. Enfim, são pessoas que estão na vanguarda brasileira desse assunto. E são super referência, assim, para muita gente. Entendi. Então, pipoca a gente lá, né? Eles oferecem cursos também, enfim, festivais. Então, tem uma dinâmica, eles são muito generosos, assim, todos. E tem uma dinâmica muito legal lá. Assim, parece que você entra em outro espaço, assim, outro espaço-tempo, outro lugar, assim, onde é permitido experimentar, pesquisar. Eles dão todo o aporte, assim, né? Eu fiz residência artística lá, no tempo que eu fiquei na Unicamp. Então, assim, eu fui super bem acolhida e dá vontade de ficar mesmo. Mas aí tem essa questão, né? O custo de vida em Campinas é super alto e aí as oportunidades também elas não são tão múltiplas, assim, porque tem muitos artistas, enfim. E aí as dificuldades foram se apresentando assim nesse sentido, assim, e foi onde eu vou falar a gente, né, que o Rafael, a gente era companheiro nessa época, foi onde a gente encontrou um lugar de trabalho, foi Bauru, né? Então a gente mudou para cá. Bauru está entre as cidades melhores cidades para empreender do Brasil. Sabia? Saiu a lista semana passada, Maico. Eu tô ligado. E aí vocês encontraram Bauru no caminho de vocês. A gente veio para cá, o Gael, meu filho, tinha 15 dias. Caramba! Não aconselho isso para ninguém. Imagino. Na palhaçaria,
tem muito tipos de palhaço, né? A gente vê isso muito claro nos Trapalhões, que tinha o Didi e o Dedé. O Dedé era o cara que fazia o mais mal-humorado, a escada pro outro ir lá e ser engraçado e aprontar, assim. Como que é dividido isso? Então, você tem os tipos e você tem as linhas de pesquisa. Como você tem, dentro da música, você tem vários estilos musicais, você tem várias formas de expressar a palhaçaria. Então, cada pessoa encontra nessa forma de expressar um sentido. Isso faz sentido para mim, ou isso faz sentido para fulano, isso faz sentido para Deltrano. Por exemplo, lá na França, fazia mais sentido para as pessoas não usar nariz. Tudo bem, a gente foi experimentar como é que era isso, beleza? Sabemos? Podemos fazer? Podemos. Experimentamos? Beleza. Então, e aí dentro desses tipos, dentro da comicidade, é muito interessante quando a gente trabalha com os extremos, né, com os status. Sim. Dentro da palhaçaria, assim, vamos dizer, mais clássica, tradicional, você tem um branco e um Augusto. O branco é o que se acha inteligente. É o que se acha inteligente, que acha que controla tudo. Ele representa um pouco a ordem, né? A linha, que é um pouco o que o Dedé fazia com a maioria deles ali, né? E aí você vem com o caos, que é o Augusto, que é essa coisa meio caótica, inocente, que o mais Augusto de todos ali, eu acho que era o Zacarias. Sim. Que era mais criança, mais inocente, mais, né? Não tinha como ele ser branco de ninguém ali, né? O Didi dependia com quem ele jogava ali, ele era o branco da parada. Sim. Quando ele fazia com o Zacarias, ele era o branco do Zacarias, né? Então depende muito com quem você joga, com quem você contracena, né? Se é um solo, por exemplo, esse jogo acontece com a plateia, né? Tem horas que você é o Augusto e a plateia é o branco e vice-versa. Por que Augusto? Augusto. Então, esse nome, tem uma lenda, né? Que eu acho que é da Alemanha, que entrou um cara no picadeiro e tropeçou. Ele estava meio bêbado e tal, o nariz dele ficou meio vermelho. É uma história que vão contando de tempos em tempos, assim. E aí contam que todo mundo riu na hora que ele fez isso. Ele foi arrumar um negócio, e aí tropeçou, caiu. E aí todo mundo ficou pedindo para ele voltar. Dum, 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 Augusto, não sei o quê, ficou chamando. E aí essa figura ficou com esse nome. É uma das teorias, né? Você já pensou em surfar em outras linhas da... Quando eu falo em palhaço, assim, tem muito também no cinema americano, os caras da comédia, palhaços que vêm pro drama, né? O cara vem fazer o drama. Mas assim, em outras linhas da comédia, você já pensou, por exemplo, stand-up comedy, que é um texto lá, você vai falar de cara limpa, que é muito diferente do palhaço, que é maquiado, que é uma persona, um personagem. E no stand-up não tem personagem, né? E o que no Brasil deu muito certo, que são as sketch cômicas, que é o Porta dos Fundos fazem lá, né? Você já pensou em surfar por essas outras coisas? Já surfou? Então, já surfei um pouco nessa questão das sketches, assim. Né? É bem divertido. Já surfei também nas ondas do match, improvisação. Ah, tá. Que eu não sei se você conhece os Barbichas. Conheço os Barbichas. Então... Zenas improvisadas que tinha no Rio de Janeiro. Então eles fazem... É tudo improviso ou improváveis. Improváveis, Improváveis. E aí eles sempre chamam uma pessoa para ser tipo mestre de cerimônias, que conduz e que apresenta o jogo e que explica e que faz essa interação com a plateia, e chama um convidado, né, que contracena ali com eles. Então, é muito divertido.
o match improvisação, assim. É uma ferramenta, eu acho que fenomenal para treinamento, para vivência de palhaçaria. Eu acho que é, assim, muito gostoso. É bem interessante, assim. Nunca tentei stand-up. Eu tenho um pouquinho de medo. Assim. Não, de todos os meios de... Eu me acho muito duro pra vida e pra tudo, nas opiniões, assim, eu sou muito duro. E eu acho que é o único meio de comédia que eu conseguiria fazer, eu escrevi um texto uma vez, assim, porque você pode ser mais agressivo no stand-up, você pode ser mais ofensivo. Tem uma também. acidez, né? Uma acidez. Trabalhar muito com ironias e né, bem sagaz, assim. Então, agora, essa parte lúdica que a palhaçaria traz, assim, eu acho que não tenho talento nenhum. Já fiz curso de teatro, mas não tenho talento nenhum. E curso? Assim, você não pensa em abrir um curso aqui em Bauru para as pessoas fazerem o curso com você? Tô nessa. Tentando ver por onde ir, né? Porque eu participei agora de um festival que foi proposto pela Casa do Circo. Não sei se você conhece, mas teve um Circorama agora, que foram 3 dias assim, de festival. Aí eu apresentei e propus uma vivência, né? Propus uma oficina. E deu muita gente interessada, muita gente afim de estudar, experimentar, fazer. Mas, assim, e aí eu não sei até onde que vai, se fosse a longo prazo, né? Se esse público ainda estaria interessado em fazer um curso e tal. Eu e a Tati até pensamos, quem sabe a gente propõe módulos, vê se funciona, né? Então a gente está ainda amadurecendo assim essa ideia para ver onde, como, quando, quem, né? Então ainda tateando ali para ver onde que seria legal, assim, que daria público, porque assim às vezes tem, as pessoas começam a vir, mas aí depois eu acho que isso teria que ser público, né? Teria que ser a prefeitura lançar. A prefeitura daqui tem alguns cursos de teatro interessantes aqui, né? Importante isso. Mas, poxa, seria uma referência, porque se você quiser fazer um curso de artes cênicas voltada para palhaçaria, aonde você vai, é muito difícil. Seria um diferencial gigante para uma cidade, né? Talvez até pessoas de fora iriam querer vir para ficar, para fazer, né? Para se especializar. Ainda mais você com toda essa vivência que você tem aqui no meio. Hoje, assim, aproveitando isso que você tem uma vivência, quem são os grandes nomes da palhaçaria hoje? Assim, os grandes nomes? Quem que é eu posso dizer para mim. Tá, mas quem bomba hoje? Ai, quem bomba? Putz. É o Patati e Patatá. Não, quem bomba, se for pensar nesse sentido mercadológico, comercial. Mercadológico, né? Super vendidos. Mas assim, eu posso falar as referências para mim, que são para mim pessoas assim, sei, né? Sei. Que eu olho para essas pessoas e eu falo, eu quero ser igual. Ou admiro muito, ou gosto muito do trabalho. Então, são pessoas que não são assim, tipo, eu vou dizer o nome aqui para você, talvez você não conheça. Não conheço, ou provavelmente não. Né? Outra pessoa não vai conhecer, não sabe quem é. Então, assim, por exemplo, a Felícia de Castro. Para mim... assim, ela foi diretora também artística do meu último solo de palhaçaria, então é uma super referência para mim, assim, de trabalho. Ela trabalha com comicidade feminina, com atos revolucionários, enfim. Ela é, para mim, cerejinha do bolo. E aí tem pessoas assim como a Naomi Silman, que é do Lume, a Silvia Leblon, a Lu Lopes. Você tá um pouco feminista. Mas né?
Eu já vou chegar. Tem o Ézio Magalhães, o Ricardo Pussetti, tem a Sue Morrison, que é uma pedagoga canadense, com quem eu tive um primeiro contato em 2007, nesse festival que eu participei, que eu ganhei o nome, eu fiz a oficina com ela e foi super legal, assim. E o Cirque du Soleil? Cirque du Soleil. Ele continua... Eu fui ver o Cirque du Soleil. Eu acho que qual espetáculo eu fui ver foi o Alegria. Vou ser sincero aqui. Assim, no começo eu achei muito lindo, nos primeiros 20 minutos. Depois eu fiquei esperando terminar, sabe? Não achei... Me prendeu muito. Eu sei que lá tem grandes artistas, mas é muito... O palhaço lá, como acho que ele não falava português, né? Então é muito da comédia gestual, né? Muito do corporal, do tropeço, muito físico. Ele deve ter um preparo físico fodido para fazer aquelas coisas lá. Mas você gosta do Cirque du Soleil? Você acha legal o Cirque du Soleil? Então, a proposta é muito diferente do contexto que a gente vive aqui no Brasil, né? Porque, assim, Montreal, que é onde fica, tem uma cidade artística, onde tem o teatro, aí na frente é o Cirque du Soleil, aí depois do outro lado tem uma universidade que estuda só essa parte toda dos equipamentos e seguranças, e o negócio é de louco, assim. Você fala assim, oi? Tem um investimento, um desenvolvimento, assim, por essa parte eu admiro muito. Assim, a forma como é levada a coisa, nesse sentido de investimento na cultura. Mas enquanto linguagem, eu acho uma proposta interessante, mas não é uma proposta assim que me fala assim do tipo, eu vou querer ser do Cirque du Soleil, sabe? Assim, não sei, não é... Eu acho que é algo um pouco pronto, assim, né? Um produto mais pronto, né? Que faz sucesso, que circula bem, que tenta, pelo menos, às vezes que eu percebi, contratar pessoal local para poder trabalhar no envolvimento ali do acontecimento, enquanto espetáculo, enquanto circo, enquanto temporada, né? Então, já ouvi muitas críticas também, assim, das relações trabalhistas, de ter exploração, enfim, vários lados, né? Sim. De várias coisas, de grandes empresas, assim, meio business, né? É business. É business, com certeza. Então. Uma companhia mundial do jeito que eles são, né? São business. Na sua bio aqui veio escrito, né? Palhaça, artista, mãe, poeta, palhaça feminista. O que é uma palhaça feminista? Uma palhaça que não gosta de homem hétero? Não é isso. Não. É porque, enfim, dentro da sociedade atual, né, dentro dos padrões e dos pensamentos, assim, a gente pensa que o lugar de pessoas que se identificam como mulheres é bastante desprivilegiado. Assim, a gente já conseguiu muita coisa, já conquistou muita coisa por causa de muitas outras que vieram antes, mas tem muita desigualdade e muita diferença na construção social dos papéis, assim. Então eu tento ir nesse caminho de romper e demonstrar e falar assim, olha, não tá bom assim não, gente. Mais como uma forma de comunicação, então. De atos revolucionários, de falar assim, um pouco meio bufão, assim, né? Sei. Eu sou um admirador da militância feminista. O diretor está reclamando que eu não estou falando no microfone. Eu sou um admirador da militância feminista, assim. Às vezes eu me seguro um pouco por não ter lugar de fala e às vezes não saber o que acontece, por ser homem heterossexual, branco, às vezes você vai falar alguma coisa, a sua fala não tem tanto valor assim. Mas de um tempo para cá, eu sempre ajudei
sempre fui do lado, das militantes e sempre achei que era muito desigual. Mas eu tô achando que tá passando um pouco a pegada da turma tá um pouco diferente. Como assim? Principalmente no nosso meio, do pessoal das humanidades. Sabe, você não pode mais falar se você não tem lugar de fala. Você não pode... Tem uma coisa que eu escuto muito, principalmente nas redes sociais, sai hétero. Tipo assim, você não... como assim sai hétero? Sabe? É uma coisa assim, eu sei que nas discussões a gente fala assim, né, que a gente tem que levar a corda um pouquinho mais para lá para depois ela voltar no lugar que ela deveria estar. Mas assim, por estar do lado de cá, às vezes me incomoda um pouco a militância. Acho que tá passando um pouquinho do peso, assim. Você não nota isso? Eu acho que depende do contexto, assim. Depende muito do contexto, assim, de como que são levadas as discussões e as situações. A gente passou aí por uma pandemia e por um governo extremamente machista, misógino e violento. Nossa Senhora, com certeza. Então, assim, as medidas protetivas de reação, elas são de resistência e também de uma forma de defesa, que é uma defesa do tipo já armada. Entendi. Né? Então, tem a gente retrocedeu muito, sim. Não, eu acredito totalmente, apoio quando é uma reação. Mas quando não é uma reação, assim, fica tão... com ações tão afloradas, assim, sem ser uma reação, entendeu? Sei lá, eu passo a quase discordar, sabe? Eu acho que tá... E principalmente a gente perde no discurso. Quando as feministas vão lá e fazem atos, assim, que... principalmente... excêntrico, assim, atos, assim, pode até falar que é artístico, mas não é. Para chocar, para chamar atenção, e sem ser uma reação a algo que aconteceu de verdade, eu acho que a gente perde a mão, entendeu? Porque aí a gente perde o discurso, perde a discussão, não tem como. Agora, quando é uma reação, o que está acontecendo, eu acho que aí tem um valor. Eu não sei, porque depende do contexto, assim. É tão... Se você olhar a justiça hoje, assim... Nossa, é dar murro em ponta de faca, assim. É bem difícil, assim, é bem desafiador. Você tem que ficar assim... E olha que eu sou uma pessoa privilegiada. Porque eu sou branca, né? Tem um lugar de privilégio dentro da sociedade, assim, então... E mesmo assim... tem muitos desafios e muitas dificuldades, assim. E tem horas que dá vontade de falar assim, ô mundo, para que eu quero descer, porque assim, desse jeito não dá. É muita desigualdade, assim, é muita rigidez dentro das construções e dos papéis sociais que são destinados para cada pessoa, sabe? Coisas, às vezes, muito simples. Muito simples, por exemplo, só de eu sair sozinha na noite, tipo... Não, com certeza. E seu filho? Com quem tá? Né? Eu sei, entendo. Os papéis são muito desiguais. É muito diferente, e a cobrança, não só minha, comigo mesma, é grande, por causa dessa construção social, mas da sociedade é gigante, assim. Tem horas que vem uma culpa mesmo. Tava vendo esses dias na internet as pessoas culpando a mãe pelo pai ser ausente. E eu achei isso uma inversão de valor. Eu falei assim, o pai não liga, não sei o que lá. Escolhesse melhor na hora de fazer... Caramba, ela não tem... Ela é culpada agora do cara não ligar pro filho. É engraçado isso. Tudo é culpa da mulher sempre, né? Isso é difícil. Marisa, você tem... eu sei que você tem vários espetáculos aqui. Como as pessoas te acham nas redes sociais para ver seu trabalho, para conhecer um pouco mais sobre você, para conversar com você? Fala aí pra gente. Tem o Instagram, Cia da Bobagem. Companhia da Bobagem. Cia da Bobagem.
Marisa Riso. Aham. E aí lá no Insta tem, na minha bio, tem aquele link. Aquele link mágico. Aham. E aí no link mágico tem várias coisas, assim. Tem a palestra que o Michael, do Pureza, gravou e editou. Palestra sobre palhaçaria sagrada, tem minha tese, tem o meu contato de WhatsApp, caso Sua tese a pessoa... foi sobre o quê? Sobre palhaçaria sagrada. Ah, é? O que é palhaçaria sagrada? Sobre seres do contrário. O que é palhaçaria sagrada? Eu vou ficar aqui horas falando. Não, mas olha, o que é considerado, né, chamado como palhaçaria sagrada, assim, tem... Eu vou contar uma pequena história, assim, mas é rápido, não vou tomar muito tempo, assim. Dentro de uma etnia que chama Lakota, que são os Sioux, que são os povos originários da América do Norte. Quando eles vão para a guerra, eles gritam, Okae, Okae, é um bom dia para morrer. E aí vem correndo, fugindo do inimigo, fazendo o movimento contrário, uma figura que recebe o nome de Eioka, que é o grito de guerra ao contrário. Okae, Eioka. Essa figura faz tudo ao contrário. Quando quer dizer sim, fala não. Quando quer dizer não, fala sim. Quando tá frio, se despe, tira a roupa e vai nadar no rio. Quando tá calor, se veste. Enfim, anda a cavalo ao contrário. Faz tudo ao contrário. E aí são representantes dos deuses trovão na Terra. Eles escolheram essas pessoas para representar os poderes na Terra, para trazer o equilíbrio através do desequilíbrio, provocar o riso como forma de cura. Isso, para algumas pessoas, alguns teóricos, alguns artistas, é chamado de palhaçaria sagrada, que é uma forma de juntar o riso como medicina, como cura, como expressão, com o sagrado que a gente considera como sagrado, né? Com essa relação entre o mundo daqui e o mundo de lá, essa relação entre né, o que a gente chama de deuses. Né? Eu não sei, para eles tem outras designações, significações, palavras, enfim. Aqui no Brasil, a gente tem os Hótuas, que tem até um documentário no YouTube que é dirigido pela Letícia Sabatella e o Gringo Cardia, que são seres do contrário também, né? Eu fico brincando que são provocadores do riso e são seres do contrário. Eu considero palhaçaria sagrada um termo um pouco... reduz um pouco a manifestação, assim. Para mim, ele institucionaliza uma manifestação que é um pouco, talvez, maior do que o que a gente imagina, né? Então, eu prefiro chamar ou pelos nomes que eles são chamados nas próprias etnias, nas próprias comunidades, ou como provocadores e provocadoras do riso, né? Seres do contrário, enfim. Paulo, vou querer ser um ser do contrário agora. Fazer tudo do contra. E aqui tem os Hótuas, é bem legal. Assim. Que legal. Terminamos com chave de ouro a entrevista. Marisa, Floriza, muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente, tá? Eu que agradeço. Eu vou dar uma olhada, vou vasculhar suas coisas para conhecer um pouco mais do seu trabalho, que eu fiquei muito curioso. E também eu gosto bastante, então quero conhecer mais, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar em todas as nossas plataformas digitais, como YouTube, Spotify, Deezer. Nós estamos lá no Instagram, no Facebook, no TikTok. Mas também você pode nos acompanhar pelos meios tradicionais, todas as rádios e TVs que nos retransmitem, certo? Estamos aqui no Duo Cowork, esse lugar maravilhoso que sempre nos abriga. O Duo é um cowork que fica aqui nos altos da cidade, que você pode trazer sua empresa para cá.
No DUI, você tem recepção, você tem internet, você tem sala de espera, você tem café, tudo aqui pronto esperando você. E o melhor, para atender os seus clientes de uma forma agradável, né? Num lugar totalmente estruturado para receber vocês. Lembrando sempre também da Pureza Filmes, a produtora de vídeo de Bauru e São Paulo, que você pode fazer todos o seu trabalho, filmar eventos, filmar sua palestra, produzir um podcast como o nosso, e também fazer comerciais. Pureza Filmes